Com tantas coisas acontecendo simultaneamente em nosso planeta, crises, revoltas, tudo isso nos leva a pensar que o fim está próximo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso? Para fundamentar o que falaremos hoje, quero ler um texto que encontramos em Marcos, capítulo 13, e o versículo 3. Nos diz assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Ouvimos muito sobre a volta de Jesus e o final dos tempos. Mas quais são as palavras de Jesus a respeito disso? E quais são os sinais desses acontecimentos? Vamos ver? Falsos profetas. O primeiro sinal que Jesus nos adverte é que haveria falsos profetas e falsos cristos. Alguns exemplos de falsos profetas são aqueles que cobram para fazer orações, ungir com óleo, o próprio comércio da fé, pregadores que marcam a data da volta de Jesus, seitas e falsas religiões. O segundo sinal do fim dos tempos são as guerras. No século XX tivemos 2 guerras mundiais. Nações têm se levantado contra a própria nação, guerras civis, e reinos contra o próprio reino, que são as revoluções. Outro sinal do fim é o aumento dos tremores que mostram como a Terra está em desequilíbrio, apontando também para o fim. Aproximadamente 100 tremores abaixo de 2,5 graus ocorrem diariamente, mas esse número cresce a cada dia. Um dos sinais em destaque é a fome. Já temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, e há estudos que comprovam que o mundo terá 9 bilhões de pessoas em 2045 e não tem capacidade para manter com alimentos esse número de pessoas. Uma profecia nunca foi tão real e verdadeira como nos últimos tempos: a perseguição. A igreja já sofreu perseguições e massacres cruéis, mas haverá um tempo em que será uma perseguição institucionalizada. O texto explica que os servos de Deus serão levados diante das autoridades para prestar depoimento de sua fé. Antes de acontecer o fim, também acontecerá um grande avivamento na terra. O evangelho será pregado em todas as nações e os crentes, mesmo perseguidos, serão cheios do Espírito Santo. A Bíblia está sendo traduzida para milhares de línguas com muita rapidez devido aos novos recursos tecnológicos, a tradução como, por exemplo, o Google Tradutor. Missionários têm sido enviados em todos os países, para todo o mundo. Por isso, antes do fim, haverá um grande avivamento, preparando o mundo e a igreja também para a volta de Jesus. E o que você me diz sobre as tribulações nas famílias? Lares têm sido destruídos pelos vícios, prostituição e outras maldades. Além disso, grande parte da juventude atual não quer mais constituir família e o homossexualismo tem sido defendido fortemente como um estilo de vida superior ao modelo tradicional de família. O que Deus quer para as pessoas é que vivam em família, homem e mulher, gerando filhos. É o ensino das Sagradas Escrituras.
Este processo de desconstrução da família é também cumprimento das profecias sobre o fim do mundo. O Apocalipse há muito é anunciado. Desde os tempos medievais, por exemplo, acreditava-se que o fim estava próximo. Mas uma coisa temos que concordar: os dias que vivemos hoje realmente se encaixam perfeitamente nas descrições do que ocorrerá no fim do mundo. Dentre outros sinais, Jerusalém será um fardo para o mundo. Como está escrito em Zacarias 12:2, eu farei de Jerusalém e de Judá como uma bebida intoxicante a todas as nações próximas que enviam seus exércitos para cercar Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada, um fardo para o mundo. Um sinal gritante hoje é o esfriamento do amor. Há pouco tempo existia mais união, encontros da família, amizades mais profundas. A indiferença do ser humano, uns para com os outros, é mais um sinal bíblico do final dos tempos, e o que vemos hoje é literalmente o reflexo dessa profecia. O mundo capitalista, por si só, ensina e exige que as pessoas sejam individualistas e indiferentes um para com os outros. E entre você e um outro indivíduo, parece que não existe muita escolha, não é mesmo? Além disso, nossos olhos se acostumaram com a pobreza, com a miséria. O preconceito reina, e a única coisa que muitos de nós conseguem fazer é julgar, ao invés de tentar entender e ajudar o próximo. Jesus disse que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Essa profecia é citada em 2 versículos bíblicos, em Mateus 24:14 e também em Marcos 13:10. E realmente acontece nos dias atuais. Afinal, com a globalização, o cristianismo foi mais difundido, alcançando grupos, tribos e indivíduos isolados também. Quando falo sobre sinais do fim dos tempos, o aumento dramático da busca pelo conhecimento e avanço de tecnologias chega a ser assombroso. Esse sinal, sem dúvida alguma, é um dos mais claros que temos atualmente, visto o momento em que vivemos e como vem ocorrendo os avanços tecnológicos ultimamente. Essa profecia foi revelada a Daniel 12:4. Até o tempo do fim do mundo, muitos vão correr aqui e ali, diz a Bíblia, e o conhecimento aumentará. Uma preparação avançada também vemos na ascensão de um governo global. Já prestou atenção o quanto se fala em globalização, ONU e superpotências? Cada vez mais o mundo caminha para uma forma de governo único. E em Apocalipse 13:7, nós vemos através da palavra de Deus que isso foi previsto como um sinal do fim dos tempos. E foi-lhe dada a autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Por que estou trazendo essa mensagem? Para que você creia cada vez mais na Bíblia como palavra de Deus. Observe que tudo que foi escrito se cumpriu e continua se cumprindo. Muito breve, Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e quem estiver vivo será arrebatado num piscar de olhos. É o que a Bíblia diz, é o que eu creio plenamente. Leia você mesmo, Mateus 24:36, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo,
casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus nos alertou para os sinais que antecederiam a sua volta. A religião estará em alta. Percebemos que nunca houve no mundo tanta religiosidade como agora. Concorda comigo? Muitos falsos profetas estão surgindo. Isso faz parte do plano de Satanás para confundir as pessoas, pois esses falsos profetas pregam exatamente o que o povo quer ouvir: prosperidade, paz, ausência de problemas e por aí vai. E quanto às guerras? Em todo tempo há pequenas guerras acontecendo ao redor do mundo. Guerras civis, guerras entre nações, medo de ataques nucleares e tantas coisas semelhantes. E quanto à fome? 1/3 da terra passa por dificuldades de alimentação. Nosso país é abençoado, mas em vários lugares há pessoas morrendo pela fome generalizada. Terremotos são outros sinais. A partir de 1948, a intensidade dos grandes terremotos aumentaram consideravelmente. Na Bíblia está escrito que a terra inteira geme pela volta de Jesus. O aquecimento da terra e as grandes catástrofes são sinais da volta do Senhor. Na Bíblia diz que 2 grupos seriam perseguidos: os judeus e os cristãos. Israel é um país pequeno, menor que o estado do Sergipe. Se não fosse pela ação diabólica de Satanás, não haveria motivo para os judeus serem tão odiados pelas nações. O segundo grupo, os cristãos, diariamente são perseguidos e mortos por não negarem a sua fé em Jesus. Hoje, em países como Arábia Saudita, Síria, Índia, Paquistão, os cristãos estão sendo perseguidos. Porém, ao passo que o mundo persegue os crentes, mais cristãos estão se espalhando e pregando o evangelho ao redor do mundo. Graças a Deus. Isso é um sinal de que estamos na última hora. Tem mais pessoas aceitando Jesus agora na Síria do que nunca houve na história daquele país. Vemos também o aumento da perversidade. Em Lucas 17:26, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim seria na vinda do Filho do Homem. Jesus falou especificamente sobre esses 2 episódios, porque a liberdade sexual corria sem limites. Atualmente, quase não há leis no mundo inteiro que proíbem o adultério e nem atos de perversidade sexual. Todos os dias, crianças são expostas a meios de pornografia, seja na internet, TV ou outros meios de comunicação. Além disso, notamos o aumento do homossexualismo e das leis que beneficiam atos de promiscuidade. Se você gosta de informações assim, então vou mencionar mais algumas profecias, ok? O esfriamento do amor, o crescente índice de violência, aumento da corrupção no mundo todo, egoísmo, famílias destruídas, eventos que geram pavor, tipo tsunami, o desrespeito pelas autoridades, tudo isso foi previsto lá em 2 Timóteo 3. O foco no prazer, a humanidade procura a satisfação dos seus desejos, do sexo desordenado, em festas, drogas. Também a apostasia da fé. As igrejas estão se afastando das ordenanças de Deus e seguindo suas próprias doutrinas e diretrizes. O retorno de Israel como nação. A purificação da língua hebraica. Em 1859, um homem reviveu o idioma hebraico em Israel. Também a reconstrução de um 3º templo. Israel já possui os recursos para a construção do templo.
Já falei sobre o aumento do conhecimento. Hoje a informação está na ponta dos nossos dedos. Podemos pesquisar sobre qualquer assunto na internet. Isso foi previsto em Daniel 12. Também o retorno dos judeus para Israel. Judeus de todo o mundo estão retornando para a sua nação. Também quando olhamos a questão da ascensão da Rússia, nos capítulos 37 e 38 de Ezequiel, é mencionado acerca do ataque que a Rússia, Gog, fará a Israel. A Rússia terá 3 aliados: Irã, Síria e Iraque. Há pouco tempo, a Rússia e a Síria se aliaram para bombardear o Estado Islâmico. Contudo, a Rússia está ali para atacar qualquer inimigo do presidente da Síria. Tecnologia que controlaria as finanças do mundo. A Bíblia fala de uma tecnologia, de uma forma, que controlaria as finanças do mundo inteiro. Hoje temos computador, chip e tantas outras maneiras de controle. O discurso por paz e segurança não lhe chama atenção? Esse discurso é pregado por governantes religiosos e é o principal anseio da população em geral. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não se acomode, esteja alerta. Jesus deixou esses sinais para que estejamos preparados para a sua vinda. Se você ainda não fez a decisão de seguir ao Senhor, esse é o momento. Deus criou você para ser amado por Ele, porém Ele não força ninguém a amá-lo. É um ato voluntário. Faça agora a decisão de servir ao Senhor para que você não seja pego de surpresa. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nas últimas páginas da Bíblia, Jesus disse, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um segundo o que fez. Que Deus te abençoe e que estejamos preparados para o fim. Pode ser logo ou até demorar um pouquinho, mas ele acontecerá. Que a tua fé seja alicerçada, fundamentada em Cristo Jesus, pois ele foi enviado do céu, nasceu através de Maria e deu a sua vida numa cruz para te perdoar, para te restaurar e para te dar vida eterna. Esteja preparado quando ele voltar para que você não fique aqui nesse mundo. Eu agora quero orar por você, abençoar sua família, abençoar o seu coração. Amém? Querido Deus, nós temos pregado a tua palavra sobre esse assunto que é tão evidente nos dias atuais. O fim das coisas, a volta de Jesus. Eu oro abençoando para que esse telespectador tome agora uma decisão sábia, uma decisão de viver o Evangelho, de crer na palavra. Querido Pai, somente através da morte de Jesus na cruz do Calvário é que temos o perdão dos nossos pecados, é que temos a redenção. Eu oro abençoando para que este empresário, para que este estudante, para que todos que acompanham a nossa programação tenham vida eterna e estejam preparados para o fim, preparados para o retorno de Cristo, para arrebatar a igreja, para buscar o seu povo. Nós cremos em Ti, nós voltamos o nosso coração, a nossa vida para Ti, Senhor. Oramos, pois confiamos, cremos em nome de Jesus. Amém. Desejamos o melhor de Deus para você e para a sua família. No momento em que você resolver estar conosco para ouvir a pregação do Evangelho ao vivo, estamos todas as quintas e domingos na Igreja Evangélica O Brasil para Cristo. Aqui em Erechim estamos situados na Rua Sidney Guerra, 915. Participe conosco. Deus tem uma bênção
marcante para todos aqueles que se aproximam com o coração aberto. Prossiga, fique firme na palavra de Deus, porque com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Xiii, o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7.